Welcome, everyone. I apologize, you do not speak Portuguese, but you're in good hands with Elena and Annalise. Certo, então, pessoal, vamos começar. Só uma outra coisa, eu acredito que todos têm o link do Google Docs, mas eu também estou colando aqui no chat, tá? Caso alguém não tenha. Bom, antes de qualquer coisa, obrigada a todos pelo interesse e pela presença. Estamos vendo aí que está sendo um recorde de audiência. Uau! Estamos super animados para isso. Espero que vocês estejam todos muito animados também, para a gente aprender um pouquinho mais aí e compartilhar um pouquinho com vocês. Com certeza, gente. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigada por esperarem. Atrasou um pouquinho, 15 minutos, né? É com muito prazer, então, que a gente realiza pela primeira vez um workshop oficial do GNPS em português, para justamente atingir os países de língua portuguesa. E esse workshop é realmente, assim, um workshop inicial para introduzir vocês à plataforma do GNPS. Vai ser para que vocês se familiarizem com essa nova abordagem para análise de dados de espectrometria de massas. E claro, né, por trás de toda a abordagem da plataforma e da iniciativa está o Min-Chun Wang, que está aqui com a gente hoje. Portanto, hoje a gente vai apresentar uma das abordagens mais básicas da plataforma, que é a abordagem de redes moleculares ou Molecular Networking, que muitas vezes a gente acaba nem traduzindo, né? Vocês vão ver como que a gente pode usar os dados com essa finalidade, como que a gente vai ter informações dos perfis químicos das amostras. E, claro, a gente vai dar um estudo de caso, mas dependendo do projeto e de cada um, vocês vão ver diversas aplicações para essas abordagens que vão satisfazer as suas necessidades. E à medida que vocês também forem utilizando a plataforma com o tempo, vocês vão ver que tem muitas outras ferramentas também incluídas que estão disponíveis, são gratuitas. Tem uma documentação extensiva que explica o passo a passo de como fazer, com muitas referências de artigos para explicar como que cada uma funciona. Basicamente, o único requisito para utilizar essas ferramentas é ter um acesso à internet. Então, bom, todos têm acesso ao Google Docs, né? Lá tem todas as informações, alguns links de referências, tem um link também das nossas apresentações, que a gente vai dar hoje. Basicamente, vai ser dividido numa pequena introdução que a Annelise vai dar, como que a gente sai de dados de espectrometria de massas e chega nas redes moleculares. Depois a gente vai fazer um passo a passo na plataforma, de fato, né? Como que a gente faz, então, essa análise passo a passo. E em seguida a gente vai fazer vai analisar esses resultados, os resultados, né? Quais são as conclusões que vocês podem tirar. Então, a gente espera que vocês gostem, que aproveitem. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar no chat, que ou eu, ou a Annelise, ou o Maurício vamos responder. E em alguns momentos a gente também vai abrir para perguntas e discussões, né? Momentos que a gente veja que seja que seja necessário. E lembrando novamente que o workshop está sendo gravado e que vai ser disponibilizado no YouTube também, caso vocês queiram ver novamente. E faltou me apresentar formalmente, eu me chamo Helena Russo, eu sou doutoranda do Instituto de Química de Araraquara, na Unesp, sob orientação da professora Vanderlan. Eu fiz meu doutorado sanduíche no laboratório do Peter Dorsey, na Universidade da Califórnia, e eu retornei recentemente para o Brasil. Resumidamente, eu trabalho com plantas, focando em estudos quimiosistemáticos. Então, Anne, pode se apresentar e começar o workshop de fato. Ok. Obrigada, Helena. Boa tarde a todos. Bom, então, eu sou a Annelise. Para quem não me conhece, eu sou pós-doc, trabalho com a professora Letícia Costa Latuffi e o professor Norberto Peporini Lopes do Brasil, e recentemente eu fiz um estágio no laboratório do Peter Dorsey e agora eu estendi meu tempo, estou mais um tempo aqui em San Diego com o pessoal do Peter Dorsey.
Então, vamos começar. Todos estão vendo meus slides? Vocês conseguem ver? Ok. Então, primeiro que a gente pensa, vamos pensar em análises metabolômicas, né? Porque essas ferramentas a gente geralmente usa para análise metabolômica. Bom, na metabolômica a ideia é você analisar né, o conceito seria a análise de todos os metabólitos em um determinado sistema biológico, em uma determinada condição, né? Então, a gente trabalha com mistura de metabólitos de diferentes classes químicas, com diferentes propriedades físico-químicas, e a gente precisa de técnicas para conseguir analisar o máximo possível desses metabólitos. A gente sabe que várias técnicas podem ser usadas para análise de metabolômica, como espectrometria de massas, RNN e outras, mas a espectrometria de massas em particular tem sido muito aplicada devido principalmente à sensibilidade, né, de análise, a grande possibilidade de análise de moléculas de substâncias diferentes e também devido à possibilidade de acoplamento com a cromatografia, porque a cromatografia ajuda então numa separação dos metabólitos e assim a gente consegue fazer uma análise muito mais detalhada de extratos de amostras complexas, como extratos brutos. Bom, então, e quando a gente tem, por exemplo, lá na cromatografia, né, a gente tem a separação das substâncias presentes em um extrato por suas propriedades físico-químicas, e então, uma vez que conforme essas substâncias vão saindo da coluna cromatográfica, elas vão entrando no equipamento, no espectrômetro de massas. Aqui eu coloquei um exemplo do eletrospray, que acredito que seja uma das fontes de ionização mais utilizadas aí na parte de metabolômica. Não é a única, pode ser usado outras fontes de ionização também. Mas então a gente tem a passagem da substância da fase líquida para a fase gasosa na forma de íon, que é o que a espectrometria vai analisar, que são íons em fase gasosa, né? E aqui eu coloquei um esquema de um Q-TOF, né? Mas vários analisadores têm sido utilizados para análise de metabolômica, como pode ser o Ion Trap, o Q-TOF, o Orbitrap. De forma geral, a gente está pensando em Molecular Network, então os dados que a gente usa para a criação do Molecular Network são dados de fragmentação, já a gente vai chegar lá, e para isso, então, a gente precisa de equipamentos que possam adquirir espectros de fragmentação. Então, no caso do Q-TOF, por exemplo, a gente tem uma célula de colisão, né, onde você tem uma célula, o quadrupolo, onde você vai selecionar um íon, esse íon vai ser fragmentado, né? E aí a gente tem, então, a aquisição do espectro de fragmentação das substâncias. Então, como que isso acontece, na verdade? Basicamente, a gente tem, quando os íons entram no espectrômetro de massa, a gente tem uma separação por tamanho. Na verdade, a razão massa-carga. Como se fosse uma balança mesmo, né? Então, o equipamento, ele consegue separar as substâncias, os íons, no caso, por sua razão massa-carga. E assim, ele consegue medir e fazer o registro dessas substâncias que estão sendo entrando no equipamento, que estão sendo analisadas, né? Registrando, assim, o que a gente chama de um espectro de massas, né? E relativamente ele apresenta também a intensidade, a abundância relativa de cada um dos íons que está sendo medido. Bom, como acontece então com a fragmentação? Quando a gente tem essa mistura de íons, né, conforme for saindo da coluna cromatográfica, a gente tem, muitas vezes tem muito mais de um íon chegando ao mesmo tempo no espectrômetro de massas. Então, o equipamento ele é capaz de selecionar um daqueles íons de cada vez, né? E consegue, ativando ele energeticamente, dando uma energia para esse íon, que pode ser também de acordo com o equipamento, pode ser diferentes tipos de fragmentação
de ativação. E aí a gente tem, então, a fragmentação dessa substância, que geralmente é por uma colisão com um gás inerte, como, por exemplo, hélio ou nitrogênio, e assim você fragmenta a molécula em partes que são mais suscetíveis à fragmentação, e esses fragmentos gerados, ele registra, então, um espectro de fragmentação, ou também chamado de espectro de MS-MS, ou MS2, ou ainda também MS, tá? É isso. Bom, então, se a gente pensar nos dados de LC-MS que a gente está adquirindo, a gente pensa como se fosse dados em 3 dimensões. Por quê? A gente vai ter, então, a cromatografia, né? Então, a gente tem a informação do tempo de retenção, das substâncias que estão passando pela coluna. Depois, uma vez que essas substâncias saem da coluna, elas entram no espectrômetro de massas e vai adquirindo os espectros de MS1, que seria a aquisição, né? O espectro das moléculas, vamos dizer assim, ainda inteiras, né? A gente sabe que às vezes pode acontecer alguma fragmentação ali na fonte, mas geralmente a gente tem ainda, como o eletrospray é uma ionização branda, a gente tem então a molécula ainda inteira na forma de íon, e depois a gente vai ter então a seleção de cada um deles para fragmentação e aquisição do espectro de MS2. Então a gente tem 3 informações, tempo de retenção, MS1 e MS2, por isso a gente chama como se fosse são 3 dimensões de dados. Então, como que a gente geralmente adquire esses dados? Porque uma das formas de fazer isso seria você manualmente selecionar íon por íon para fazer a fragmentação deles, né? Agora, para a metabolômica, quando você pensa que você está fazendo análise de geralmente você tem um número de amostra muito grande, você tem muitos íons presentes, muitas substâncias presentes em cada amostra, então isso já é feito de uma forma automática, que a gente chama de Data Dependent Acquisition. Como que isso funciona? Um minutinho. Aqui a gente tem um espectro de MS1, né, onde a gente tem vários íons registrados em um único espectro de MS1. Então, conforme a amostra vai entrando no espectrômetro de massas, ele vai adquirindo espectros de MS1. Cada espectro desse de MS1, você tem como selecionar o método, e aí você vai definir que tipo de método que vai ser selecionado para você fazer a fragmentação. Como que vai ser feita a seleção desses íons para fragmentação? Então, uma forma que tem sido muito utilizada é essa, que você pode pedir para o equipamento fragmentar todos os íons que estão saindo, ou você pode pedir um corte por intensidade, por exemplo. Eu quero que o equipamento selecione para fragmentar todos os íons que estão acima de 1 vezes a terceira, por exemplo, de intensidade. Ou você pode selecionar um método que você peça para o equipamento fragmentar apenas os 3 íons de maior intensidade ou apenas os 10 íons de maior intensidade. Então, você que vai dizer como que vai ser o seu método para aquisição. Então, como isso funciona? Ele vai selecionar um íon, então adquire um MS1, seleciona um íon e adquire um MS2. Em seguida, ainda daquele espectro de MS1, vai adquirir um espectro de MS2 de um segundo íon, depois um espectro de MS2 de um terceiro íon, e assim sucessivamente, de acordo com o método que você selecionou, né? Bom, então a gente pensa assim, será que se eu fragmentar o máximo de íons possíveis, será que eu consigo ter uma melhor representabilidade da minha amostra, né? Então, aí a gente começa a ter, aí vai do analisador, de conseguir, do analisador não, da pessoa, né? Do pesquisador, de ver como que estão os seus dados. Se os seus íons estiverem em uma quantidade, em uma intensidade, em uma intensidade legal para ser fragmentado e adquirir um espectro de fragmentação ok, então tudo bem, você pode colocar quanto maior o número de íons para fragmentação,
melhor, vamos dizer assim. Porém, esse método, ele tem um tempo. Então, assim, conforme maior o número de íons que você põe para fragmentar, né, no MS2, ele vai diminuir o tempo de aquisição para cada um dos espectros de fragmentação, e assim você pode perder sensibilidade na hora de adquirir os seus espectros. Então, é interessante sempre dar uma olhadinha, né, nos dados, ver como que tá, porque eu tenho recebido muita pergunta com relação, muita dúvida com relação a meus dados estão bons? Será que meus dados estão bons? Como que é o melhor método? Como que eu deveria fazer o meu método? Então, assim, sempre dá uma olhada nos espectros de fragmentação e ver como que estão os espectros, né? Antes de seguir a análise, porque isso pode influenciar muito nos seus resultados depois. Bom, então, assim, pensa numa análise de cromatografia, que você está adquirindo milhares de espectros de fragmentação e ainda você tem, às vezes, muitas amostras, né? Dezenas, centenas, milhares de amostras para ser analisada. Como que a gente faz para analisar essa grande, essa enorme quantidade de espectros de fragmentação? Bom, no meu doutorado eu ainda analisei na mão, a gente tinha que pegar ainda, né? E analisar os espectros de acordo com o nosso interesse, tinha que focar. Mas agora, hoje, a gente tem algumas ferramentas que possibilitam a análise visual desses espectros de uma forma muito mais simples, que é, no caso, que a gente está chegando lá no Molecular Network. Como que ele funciona, né? O Molecular Network, ele trabalha com similaridade de espectros. Bom, quando a gente tem moléculas de um perfil químico semelhante, ou seja, moléculas geralmente de uma mesma classe química, elas tendem a apresentar espectros de fragmentação semelhante, né? Se você pensar que você tem o mesmo esqueleto para duas substâncias diferentes e você tem uma modificação apenas de uma metila ou uma hidroxila, algumas modificações mais simples da molécula, a tendência é ela apresentar um perfil de fragmentação muito semelhante entre si. Então, essa semelhança espectral que a gente fala é possível de ser, então, reconhecida por meios de... por meios de ferramentas computacionais, e assim a gente consegue visualizar melhor os dados. Bom, então, aqui talvez seja um pouco novidade, mas como que funciona, né, essa similaridade espectral? Como que você consegue reconhecer essa similaridade espectral? É o que a gente chama, vocês já devem ter ouvido falar do cosseno, né? Do cosseno que a gente usa para criar as redes moleculares. Como que esse cosseno é calculado? Eu espero ser clara aqui. Se vocês não entenderem, por favor, perguntem, tá? Então, funciona assim. Cada espectro de fragmentação, aqui a gente tem de exemplos, tá? Um verde, um vermelho e um azul. Cada espectro de fragmentação, a gente vai ter os fragmentos dos íons e a intensidade. Então, esses dois parâmetros, eles são utilizados, tá? Então, assim, cada íon fragmento desse, ele é transformado em uma escala de valor, em uma escala de vetores, tá? Em 3D. Então, cada fragmento desse é gerado um vetor em uma intensidade. No final de cada espectro, é calculado um vetor resultante para cada um dos espectros. No final da análise de todos os seus dados, a gente tem, então, vetores resultantes para cada um dos espectros utilizados, cada um dos espectros de fragmentação dentro dos seus dados. Então, por exemplo, o espectro verdinho aqui, ele no espaço, ele se encontra nesse lugar aqui devido a um vetor resultante nele aqui. Assim, o vermelho, que a gente consegue ver aqui que tem alguns íons semelhantes, né? Aqui também a gente vê que tem uma semelhança, apenas uma diferença de massas, mas os mesmos íons.
o mesmo perfil de íons, né? A gente tem aqui um vetor resultante para ele bem pertinho do espectro verde, porque eles são semelhantes entre si, né? A gente consegue visualizar aqui. Agora, se a gente olha para o espectro em azul, a gente vê que ele é muito diferente dos outros espectros e por isso ele acaba ficando numa região no espaço muito mais distante, né, do que aqueles outros que têm uma semelhança entre si. Assim, é possível então medir o ângulo, né, entre esses dois vetores e o cosseno desse ângulo que é considerado para a construção das redes. Por quê? Se a gente pensar lá no cosseno, quando a gente tem um ângulo de 0 graus, o cosseno é 1, né? Então, a gente pensa que se a gente tiver duas substâncias que elas se sobrepõem no espaço com o mesmo vetor resultante, elas vão ter o cosseno de 1. Então, por isso, elas são consideradas como sendo espectros de uma mesma molécula. Conforme você vai aumentando esse ângulo, né, e assim você vai distanciando as moléculas e você tem uma você tem uma menor similaridade entre elas, então você vai diminuindo o valor do cosseno. Quando você tem um ângulo de 180, então você vai ter um cosseno de 0. E assim, você vê que são substâncias diferentes. Esse valor de cosseno é então o que a gente usa para a construção das redes. Eu fiz questão de dar um pouquinho de explicação aqui, porque eu já vi muita pergunta e é um pouco complexo, né, de entender. Até isso foi uma coisa que ficou claro para mim aqui com o Peter já, porque isso não estava muito bem claro em alguns, né, em outros artigos, e a gente agora, na verdade, a gente conseguiu fazer essa figura e deixar isso um pouco mais claro em um review que a gente está trabalhando, que a gente vai submeter muito breve, esperamos. Então, aí, numa rede molecular, aqui a gente tem, então, uma família molecular, que é o que a gente chama, né, de família molecular, e aqui a gente tem outra, e aí a gente vê que tanto o vermelho quanto o verde, eles agrupam em uma mesma família molecular, enquanto que o azul acaba ficando em uma outra rede, né? Ok. Então, só para explicar mais um pouquinho aqui, a gente vê, né, que a similaridade espectral, então a gente calcula, o network, ele vai calcular o valor de cosseno entre dois espectros e esse valor que ele usa para ver a similaridade entre os espectros e então formar as redes moleculares. Bom, aqui seria então alguns exemplos de espectros de fragmentação e como que eles são transformados, né? Porque cada um desses espectros a gente vai visualizar no network como um nodo, né? Que é o que a gente chama aqui de nodo. Então, esse nodo vai representar um íon precursor e o espectro de fragmentação daquele íon precursor. Quando você tem similaridade entre os espectros, esses nodos ou esses espectros, né, vão ser agrupados e vão ser ligados um ao outro por essa linha que a gente chama de edge. E aí depois vocês vão ver que tem como a gente colocar, por exemplo, a largura dessa linha como sendo de maior similaridade ou menor similaridade, né? Depois a gente vai ver que tem algumas coisas que dá para ser feito para melhor visualizar. Então, pensa que aqui, cada uma dessas bolinhas, cada um desses nodos estão representando um espectro de fragmentação, né? E assim a gente vai ter os espectros todos divididos em famílias moleculares. Uma família aqui do vermelhinho, do amarelinho e do verde, né? Já vamos chegar lá. Bom, e aí, então, aqui é um exemplo de um dataset, né? Um exemplo de umas amostras, que como ficariam, então, a distribuição de todos os espectros dentro daquelas amostras. Aqui são, na verdade, aqui são só 4 amostras, mas pensa se você tivesse que analisar, cada bolinha dessa representa um espectro de fragmentação. Então, imagina se a gente tivesse que analisar espectro por espectro separadamente, né?
Aqui é só um exemplo, tá? Bom, aí, uma outra coisa, então, que o Molecular Network do GNPS, ele possibilita para a gente. E isso é uma das grandes, como eu posso dizer assim, uma das coisas que eu acho que chamou muita atenção no Brasil para o Molecular Network, principalmente na comunidade de produtos naturais. Por quê? Porque ela permite a busca em uma biblioteca de espectros de uma forma automática por substâncias conhecidas, né? Então, isso ajuda muito a gente na hora de fazer a desreplicação das nossas amostras e ver o que já tem de substâncias conhecidas, né? E até mesmo ajudar a anotar substâncias que a gente não conhece ainda. Como que a gente pode fazer isso? Bom, então, como que isso acontece, né? O GNPS, ele tem uma biblioteca de espectros, né? E quando a gente faz o Molecular Network, é possível, então, fazer a busca automática, também usando o cosseno entre os espectros, né? E aí você tem, então, o que a gente chama de match, ou a combinação de dois espectros, o experimental e o da referência, que seria o da biblioteca de espectros, e assim a gente pode ver se você tem alguma substância já conhecida na sua amostra. Bom, a biblioteca do GNPS não é a única, tem outras bibliotecas espectrais em outras plataformas e a gente pode explorar outras também, né? E só lembrando que aqui é uma coisa muito importante, porque, primeiro, que as bibliotecas espectrais, elas não são completas, então a gente não pode assumir que se a sua substância, no seu extrato bruto, ela não foi anotada, né? Isso é importante, a gente tem que lembrar sempre que isso é uma anotação e não uma identificação, né, a princípio. Então, se a sua substância, no seu extrato bruto, ela não foi anotada por uma biblioteca espectral, não significa que a substância é nova, tá? Porque você, nenhum dado, nenhuma biblioteca, não só espectral, mas como também as bibliotecas de estruturas, nenhuma é completa. Então, a gente sempre tem que buscar e tentar encontrar ou fazer a desreplicação da sua substância em o maior número de bancos possíveis, né? De bibliotecas possíveis. Então, essa anotação, na verdade, ela funciona como se fosse uma sequência, um alinhamento de sequências genética, né? Que você tenta procurar um match, alguma coisa que bate, que tem uma semelhança ali. Até o nome de anotação veio dessa ideia. E aí a gente usa também o Spectral Alignment, que seria a mesma coisa. Você procura um alinhamento do espectro dos espectros nos seus dados com os espectros presentes em uma biblioteca espectral, certo? Isso usando o valor do cosseno, como a gente já viu ali atrás. Bom, e aí, voltando naquele mesmo exemplo que eu mostrei para vocês do network, então a gente vai ter agora a anotação de classes químicas que foram anotadas pela biblioteca espectral. Então, nesse caso, a gente tem aqui alguns exemplos, como a estenotricina, que a gente vai chegar lá, daptomicina, né, que apresenta aí atividade anticâncer, tem também aqui surfactina, monensina, e assim você consegue ter uma ideia, né, do que tem, de que tipo de classe química está presente nas amostras que você está trabalhando. Bom, aqui a gente tem um problema ainda. Como a aquisição de dados se tornou uma coisa muito ampla e acaba sendo que rápida por espectrometria de massas, você tem a aquisição de um grande número de dados. Você acumula um grande número de dados. E se a gente usa essas bibliotecas espectrais, né, para fazer a anotação das substâncias presentes nos extratos, de forma geral, a gente tem ainda uma porcentagem de anotação muito baixa, de aproximadamente, esse paper aqui é do Ricardo, eles fizeram um levantamento, assim, já foi de 2015,
Então, assim, naquela época era de 2%. Hoje isso cresceu um pouquinho, então, em média, 5% dos dados que conseguem ser anotados. Então, a gente ainda tem uma quantidade de informação ali muito grande sem saber o que tem, sem ter nenhuma informação. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer tentar anotar o maior número possível de substâncias presentes nesses extratos, né? Então, para isso, a gente pode também utilizar uma estratégia que a gente chama de propagação da anotação, né? Então, como a gente tem substâncias com similaridade estrutural, a gente pode utilizar dessa similaridade para tentar propagar a anotação. Então, muitas vezes, aqui só mostrando, né, um espectro de fragmentação, onde a gente vai ter para duas substâncias semelhantes, a gente tem íons que são tipo do core da estrutura, né? Então, a gente vai ter íons o mesmo íons para substâncias análogas, mas a gente vai ter também alguns íons diferentes, se bem mostrando sempre a mesma diferença, né? Muitas vezes a mesma diferença representando a diferença estrutural entre as moléculas. Então, para esse tipo de situação, a gente também pode utilizar o Molecular Network, porque ele usa a similaridade espectral para agrupar moléculas semelhantes, e às vezes você tem aqui, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo da surugamida, né? A gente já teve a anotação da biblioteca espectral de duas surugamidas, né? A surugamida A e a surugamida B. Porém, com a diferença de espectro entre um nodo e outro, eu sei que elas são todas da mesma família molecular, então eu consigo extrapolar a anotação e conseguir ver substâncias novas. Não necessariamente que cada uma desses nodos aqui vão ser uma substância nova. Às vezes ela não está presente na biblioteca. Então eu busco em outros bancos de dados e assim a gente conseguiu ver aqui que tem presença de possibilidade de presenças de estruturas novas da classe da surugamida. Então, o network, ele ajuda na visualização dos espectros de forma geral, de uma grande quantidade de dados. Ele te ajuda, vai permitir a anotação, né, para você acelerar a desreplicação das amostras, e ainda vai poder te ajudar a propagar a anotação e tentar buscar por substâncias novas e substâncias desconhecidas dentro da sua amostra, uma vez que você já tem algum indício ali do que é a sua estrutura, né? E coisas assim. Então, é muito interessante. Então, aqui é só um exemplo de como que a gente faz para descobrir, né, novas moléculas usando o Molecular Network. Esse aqui é um exemplo de duas amostras de Streptomyces, que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai usar essas amostras no nosso exemplo de hoje. Então, assim, a gente tem duas espécies de Streptomyces, uma tá aqui, a Streptomyces roseosporus, em verdinho, e depois uma outra Streptomyces species, né, em azulzinho. E aqui a gente vê duas substâncias, né, dois íons, que estão vizinhos no Molecular Network. E a estrutura de cada um deles, a gente consegue ver que eles têm um core da mesma substância, né? Mantém o core da estrutura, mas eles têm uma modificação, uma diferença estrutural em um dos aminoácidos, que dá uma diferença de 41 entre as duas amostras, e a gente consegue extrapolar isso pela análise mais detalhada dentro das famílias moleculares usando o Molecular Network. Tá? Bom, acho que é isso que eu tinha para falar. Agora a Helena vai falar com vocês sobre... Vocês vão, então, colocar um job para rodar um Molecular Network e aí a gente vai analisar isso mais para frente no final do nosso curso. Isso, Anne, muito obrigada. A gente está com várias perguntas aqui, tá até difícil de acompanhar. Vou tentar, então. Acho que tem algumas aqui que são interessantes. Ai, devia ter anotado. A pergunta do Alberto, ele pergunta
fala que são usados 3 eixos para a criação dos vetores lá do cálculo dos cossenos, né? Mas ele pergunta qual grandeza representaria cada eixo? O que são os eixos, afinal? Você saberia dizer? Porque eu também nunca me atentei a exatamente o que seria isso. A questão seria maior, os vetores são próximos ou não, né? Sim, Eles são plotados... o que é utilizado, na verdade, é o valor da massa-carga, né? É a razão massa-carga junto com a intensidade relativa do íon. Então, esses 2 valores, eles acabam sendo utilizados para distribuir esses íons no espaço. Então, é isso que é utilizado, é a razão massa-carga e a intensidade do íon. Entendi, certo. Acho que agora está claro. E além disso, a gente está tentando responder aí no chat, então aí a gente vai colocando a resposta. Está difícil acompanhar todas as perguntas, mas para não atrapalhar tanto, a gente continua respondendo aqui no chat e vocês continuam com o hands-on, aí, porque senão não acabamos a meio-dia aqui. Sim, no final, gente, a gente pode fazer assim, vamos deixar aqui para... perguntas mais gerais, assim, né, que pode, claro, ser de interesse de outras pessoas também, mas no final a gente vai dividir em salas particulares, assim, eu vou numa sala, a Helena vai em outra, o Maurício também, se quiser pode ir em outra, mas aí a gente pode responder perguntas mais específicas, às vezes, do trabalho ou dúvidas mais particulares que cada um tiver, ok? Ótimo. Bom, então continuando, gente, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente sai de toda essa teoria e realmente põe em prática, como que vocês pegam os seus dados e finalmente fazem as redes moleculares, né? Vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok, então, gente. Bom, primeiro de tudo que eu gostaria que todos fizessem inicialmente ir no site do GNPS, que é gnps.ucsd.edu. Bom, essa aqui é a página inicial do GNPS. Se vocês forem aqui para baixo... vocês vão ver que tem algumas opções de análise de dados, como, por exemplo, que a gente vai ver em breve, né? O Molecular Networking, você pode buscar em bibliotecas. Tem também outras opções que você pode montar sua própria biblioteca de MSMS, adicionar os seus espectros de substâncias puras. Você também pode navegar por outros conjuntos de dados, né? Datasets que já estão públicos. Também tem outros tipos de análise que estão no GNPS, como eu tinha falado no começo, né? Por exemplo, tem algumas ferramentas de anotação de substâncias em sílico. E recentemente a gente também tem agora a opção de realizar o Molecular Network com dados de GCMS também. Bom, voltando então lá em cima... a primeira coisa que vocês têm que fazer é registrar uma nova conta, caso vocês ainda não tenham. Então, vocês clicam aqui em registrar uma nova conta e é bem tranquilo fazer esse login. Você coloca um username, o seu nome, de qual instituição você é, um e-mail e uma senha. O e-mail ele não precisa ser institucional, pode ser o seu e-mail pessoal mesmo. E você clica em submeter. Oi? Helena? Maurício, você está me ouvindo? Acho que a comunicação da Helena travou. Travou. Bom, enquanto isso, enquanto a Helena volta, a gente pode responder algumas perguntas, né? Eu vi algumas perguntas aqui, o que a gente está apresentando é o clássico Molecular Network. Então, ele vai agrupar os espectros pelo perfil de fragmentação.
né? Então, se você tiver numa corrida cromatográfica, se você tiver espectros de fragmentação de substâncias diferentes, mas que sejam isótopos ou substâncias que apresentam um perfil de espectro de fragmentação semelhante, ele pode ser agrupado em um mesmo nodo, como se fosse uma mesma substância. Aí você tem que tomar cuidado com isso. Então, no caso de amostras que você tem muitos análogos, né, muitos isótopos, seria interessante usar uma outra ferramenta que chama Feature Based Molecular Network, que a gente pode, aí talvez mais para frente, fazer um outro workshop e apresentar para vocês também. Helena, tá pronta para voltar? Desculpa, gente, caiu aqui, não sei por quê. Estou pronta. Vou compartilhar a tela novamente. Então, como eu ia dizendo, depois que vocês têm o login e a senha já definidos, é só vocês fazerem o login aqui em cima, colocam o username e a senha e clicam para entrar, né? Depois que a gente entra, vão ter algumas opções um pouco diferentes aqui em cima, que logo eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhes. E então agora a gente vai finalmente começar a nossa análise de Molecular Network. Então a gente vem aqui na parte de análise de dados e clica em criar o Molecular Network. Ele demora um pouquinho para abrir e carregar todos os parâmetros. E uma coisa também que eu queria enfatizar, aqui em cima a gente tem duas opções para caso vocês tenham qualquer dúvida na hora de... Tô submetendo a minha análise, meu job, né, que é assim que a gente chama, ou alguma coisa deu um erro, vocês podem vir aqui na documentação, eu vou abrir até em uma outra aba, que eu também vou mostrar uma coisinha para vocês, ou no fórum. Na documentação tem a descrição de é bem detalhado o que você tem que fazer para cada uma das análises no GNPS. E o fórum, você pode postar perguntas, a gente é bem ativo nas respostas também. Essa daqui é a documentação, já eu volto nessa aba. O primeiro de tudo é, então, vocês colocarem um título que faça sentido e que vocês vão relembrar, vocês vão lembrar o que vocês quiseram fazer nessa análise. Por exemplo, vocês podem colocar aqui Workshop, Molecular Networking, português, por exemplo. Aqui logo abaixo tem uma aba, né, Workflow Description. Cada tipo de análise que a gente faz no GNPS é um workflow diferente. E vai abrir sempre uma aba parecida com essa e vai ter aqui uma descrição do título desse workflow, no caso do Molecular Networking clássico é o Metabolomics, SNEDS, V2, e tem aqui uma descrição do que é e os propósitos, né? E, bom, a gente tem que selecionar os dados que a gente tirou lá do espectrômetro de massas e inserir nessa plataforma para que a gente possa analisá-las. Aqui já é dito que os espectros eles têm que estar em um formato MZXML, MZML ou MGF, que são arquivos de texto, né? E a gente não vai abordar aqui essa parte de conversão dos dados, porque é muito particular de cada equipamento também. Mas é o que eu gostaria de mostrar na documentação. Aqui na documentação, na parte aqui na aba do lado esquerdo, tem uma parte de preparação dos dados e upload dos dados. No primeiro subtópico tem conversão dos dados de massas. Tem várias formas de fazer, tem inclusive uma parte bem simples que você pode acessar esse site aqui, só arrasta os seus dados para o GNPS, ele converte. Mas o que eu recomendo que vocês façam é a parte de conversão dos dados tradicional, justamente porque cada um dos dados vai ser diferente, dependendo da marca do equipamento, né, da empresa. Nessa tabela aqui, eles mostram quais são os formatos dos dados para cada um dos equipamentos. Por exemplo, os equipamentos da Thermo e da Waters é um arquivo .raw. No caso da Bruker e da Agilent é um .d. E dependendo do tipo de arquivo, eles recomendam determinados softwares para conversão desses dados para MZXML ou MZML, no caso, né?
Um dos mais utilizados é o MS Convert, e se vocês forem aqui para baixo, tem até um print de como fazer essa conversão. É bem simples de como fazer. Como eu disse, a gente não vai fazer o passo a passo disso. A gente, inclusive, colocou o link dessa página também lá no Google Docs. Enfim, tendo em mãos esses dados, a gente pode selecionar, clicar em Select Input Files. Ele vai abrir uma outra aba em que a gente vai selecionar esses arquivos. E vem uma outra pergunta. Ok, a gente tem os dados já convertidos, a gente tirou do equipamento, converteu os dados. Mas como é que a gente coloca isso no GNPS para a gente selecionar aqui? A gente vai ter, assim que a gente cria o nosso login, a gente vai criar um repositório próprio. Por exemplo, aqui o meu Helena M. Russo é o meu login e eu tenho uma pasta aqui que eu posso colocar qualquer arquivo que eu queira analisar aqui. E aí, a partir dos arquivos que eu já fiz o upload para a plataforma, eu posso selecionar para analisar. E aí vem uma outra parte, como que eu faço o upload desses arquivos? Também tem aqui uma outra aba na documentação, que é logo depois da conversão dos dados, que seria GNPS File Upload. Tem algumas formas de de fazer o upload dos dados. E, assim, o mais recomendado, principalmente se você tem bastante dado para fazer upload, vai usar bastante plataforma, espero que todos usem, baixar um programa que vai justamente fazer essa transferência dos dados. O mais recomendado pelo GNPS é esse WinSCP, que é bem simples, você coloca aqui só o site, né, o seu login e senha e faz um login, e vai abrir uma nova aba em que você, de um lado do programa, vai ver os arquivos que você tem no seu computador, do lado direito, os arquivos que estão no seu repositório do GNPS, e o que você então quiser fazer o upload para a plataforma é só arrastar de uma abinha para outra, que já vai estar lá. Uma outra opção, caso vocês tenham dados pequenos, até 20 MB, seria clicar nessa outra aba aqui de Upload Files. Então, assim, geralmente os dados de massas mesmo têm mais do que 20 MB, né? Principalmente se é o LCMS, né, no caso. Mas, assim, às vezes é bem útil também usar essa parte aqui, essa aba, que é você simplesmente arrasta os seus dados para esse quadrado preto e ele já vai aparecer onde você selecionou para ele ir. Por exemplo, eu seleciono aqui o meu repositório, eu arrasto para cá e ele já vai aparecer aqui. É bem útil para dados de texto, que a gente vai ver em breve, por que eles são necessários. E o que a gente vai fazer hoje é a terceira opção, a gente vai analisar dados públicos. Esses dados públicos, eles estão em um repositório, também vinculado ao GNPS, né, que se chama Massive. Eu vou entrar aqui só para vocês verem. massive.ucsd.edu. Aqui também tem um login e senha, que é o mesmo login e senha do GNPS. E aqui você pode ver todos os arquivos, todos os datasets que estão públicos, e você pode ter acesso aos arquivos brutos mesmo. No nosso caso, é o MSV, isso está inclusive também nos slides, né? MSV 00008262. Desculpa, 82622, deixa eu verificar aqui. Isso, 82622. Se a gente clica aqui para buscar, a gente vai ter algumas informações do que é esse dataset, né? Então, as informações que a gente tem são análises de duas linhagens de Streptomyces, a Streptomyces roseosporus e a Streptomyces DSM 5940. E além disso, muito importante, a gente tem em qual instrumento esses dados foram adquiridos. Nesse caso, foi um equipamento Ion Trap, um equipamento de baixa resolução. Bom, se vocês clicarem aqui nesse FTP Download, vocês vão conseguir explorar um pouco mais as pastas que tem nesse dataset, mas o que eu quero que vocês façam agora é justamente pegar esse código desse dataset e voltar na nossa aba de Share Files, né? Quando a gente clicou lá em Select Input Files aqui,
abrir uma nova aba e deu nessa página, né? Seria então a terceira aba aqui em cima. E a gente clica em Import Data Share. A gente cola então esse aqui, MSV 0000826222, e clica em importar. Já importou. Já sumiu aqui e importou. Então, se a gente voltar aqui na primeira aba de Select Input Files, vai aparecer aqui. No meu caso, eu já importei alguns datasets públicos, né? Mas se vocês estão fazendo pela primeira vez isso, só vai aparecer o seu repositório, né? E vai aparecer isso daqui, dataset, o código que a gente colocou. Aí tá aqui, ASP, o de 2018, o workshop, né? Se vocês abrem essa pasta, vocês vão ver todas as informações que a gente tem lá, né? E abrindo a pasta aqui, CCMS-PIC, vocês vão ver. Aqui, então, a gente tem uma pasta para Streptomyces roseosporus e para DSM 4950. Se a gente abrir cada uma delas, a gente vai ver que tem 2 análises para cada uma delas que já foram convertidas para MSML, né? E estão aqui certinho. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer comparar os perfis químicos de cada uma dessas linhagens. O que a gente pode fazer, então, nesse caso, é colocar essas amostras em grupos diferentes, no caso, né? Então, por exemplo, eu quero colocar roseosporos, os arquivos da roseosporos no grupo G1 e o DSM no grupo G2, né? Então, o que a gente pode fazer seria selecionar todos os arquivos ou somente a pasta, né? E selecionar aqui no grupo G1. Uma coisa bem importante que pode causar confusão. Se você for clicando em um monte de coisa para abrir e tal, e clicar aqui em G1, vai tudo que você selecionou aqui no canto esquerdo. Então, tem que tomar bastante cuidado com o que você está selecionando para ir nos grupos que você está colocando aqui do lado. Para tirar, é um por um. Então, tenham bastante cuidado na hora de selecionar aqui do lado esquerdo, tá? Bom, vamos selecionar a pasta toda, né? Então, o que é da roseosporus a gente vai colocar no grupo G1 e DSM 4950 vai ser no grupo G2. Eu na verdade quero comparar, então, 20 linhagens diferentes, o que eu faço? Bom, não daria então para usar essa abordagem de grupo G1, G2 até G6, porque a gente tem esse limite de G6. O que a gente pode fazer, que eu vou entrar um pouco mais detalhes mais adiante, seria fazer um arquivo de metadados. Eu vou entrar em detalhes mais adiante. E aí você, no caso, poderia colocar tudo em um grupo só, G1. Bom, para os nossos propósitos aqui do workshop, tá certinho, roseosporus no G1 e DSM no grupo G2. Quando você finaliza, então, aqui em Finish Selection, a aba fecha. Vou até fechar aqui a aba da documentação do Massive. E a gente vê que tem uma coisa diferente aqui. A gente vê que tem uma pasta selecionada no grupo G1 e uma pasta selecionada no grupo G2, que foi exatamente o que a gente queria, né? E agora a gente começa a ver, de fato, os parâmetros, né? O primeiro parâmetro que a gente tem aqui nas opções básicas que realmente a gente precisa se atentar, né? É a tolerância do íon precursor e do íon fragmento para análise de molecular networking, né? Em qualquer um desses parâmetros que a gente vai ver, se você colocar o mouse em cima e clicar, ele fica até fixado, vocês podem ver uma boa explicação do que é esse parâmetro, o que é recomendado para determinados tipos de equipamento, etc. Basicamente, o que a gente geralmente coloca para equipamentos de baixa resolução, que é o caso dessa análise, que é a Ion Trap, seria então uma tolerância de 2 Daltons no íon precursor e de meio Dalton nos íons fragmento. Se fosse equipamento de alta resolução, os valores mais adequados para ambos esses parâmetros seria, por exemplo, de 0,02. Bom, a gente tem aqui várias abas com vários parâmetros que eu vou explicar todos para vocês. O primeiro aqui seria opções avançadas do network. Se a gente clica aqui em Show Fields, espero que todos estejam acompanhando, a gente vai ver quais são as opções os parâmetros para a geração das redes, né?
Então, como a Anne já explicou para vocês, o que vai conectar dois nodos, né, vai ser o valor do cosseno. E aqui a gente coloca a partir de quanto de cosseno entre esses dois nodos que eu vou querer que eles se conectem. Por pré-definição mesmo da plataforma, o valor que eles sugerem é de 0,7, mas assim, isso vai depender muito do seu dataset. Por exemplo, se você pode colocar 0,7, mas você teve famílias moleculares muito pequenas, você está querendo ver mais conexões, você pode diminuir esse valor. Isso vai depender muito de cada caso. O segundo parâmetro é esse Network Top K. Basicamente, quando a gente tem um nodo, esse valor vai definir, esse parâmetro vai definir quantos nodos ao redor conectados, né, vão ter, quantos nodos vizinhos vai ter a um determinado nodo. Então, nesse caso, somente 10 nodos podem estar conectados ao mesmo nodo. Esse próximo parâmetro, Maximum Connected Component Size, é basicamente quantos nodos no máximo vai ter em uma determinada família molecular. Esse outro parâmetro, Minimum Matched Fragment Ions, ele fala basicamente, o que ele determina é basicamente quantos íons tem que ter, quantos íons fragmento, né, tem que bater entre um espectro e outro para que eles se conectem. E aqui, Minimum Cluster Size. Vou explicar primeiro esse Run-MS Cluster, porque está correlacionado. Basicamente, esse Run-MS Cluster a gente coloca sim, no caso do Molecular Networking clássico, né? Já está aqui como pré-definição, sim. Esse MS Cluster, ele vai juntar todos os espectros que são idênticos nas suas análises. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma substância que sai em um pico bem intenso no seu TIC, e isso também vai depender dos parâmetros que você coloca para aquisição dos dados, né? Mas geralmente, assim, o íon, ele é observado e fragmentado 3 vezes seguidas, então ele para de ser fragmentado por outros 3 números de scans, aí ele volta a ser fragmentado depois disso. Cada um desses scans seria um nodo, se a gente não corresse esse MS Cluster. O que esse MS Cluster faz é juntar todos os espectros que são iguais. Então, tem um pico majoritário, ao invés da gente ter 6 nodos, que é a mesma substância, a gente vai ter só um. E isso facilita bastante na análise das redes moleculares. Claro que aí a gente perde informação de isômeros, no caso, né? A gente tem um flavonoide glicosilado, a gente sabe que tem ali a perda, por exemplo, de 162, que é uma hexose, só que uma hexose pode ser glicose e a outra pode ser galactose. Eles vão ter tempos de retenção diferentes na nossa corrida, né? Mas eles têm um espectro de fragmentação igual, mesmo em um precursor. Esse MS Cluster vai juntar tudo em um nodo só. Então, o mais adequado para estudo de isômeros, no caso, não seria o Molecular Networking clássico, que a gente está fazendo aqui, mas sim o Feature-Based Molecular Networking, que, inclusive, a gente pode dar um workshop mais adiante sobre isso. E quando ele faz esse agrupamento, MS Cluster, ele vai dar como tempo de retenção do nodo, né, uma média de todos os tempos de retenção que esse espectro foi detectado, né? E aí voltamos aqui no Minimum Cluster Size. Seria então quantas vezes esse espectro tem que ser observado nessa análise, numa mesma análise, para que ele seja juntado, né, combinado em um nodo. Então aqui, por pré-definição do site, está falando, esse espectro tem que aparecer pelo menos 2 vezes para que ele seja considerado um nodo. Isso gera, na verdade, bastante confusão, né? Porque o mais correto, na verdade, da palavra cluster, seria que, na verdade, cada nodo é um cluster. Um conjunto de nodos e arestas não é o mais adequado chamar isso de cluster. Cluster é cada um dos nodos. Então, esse conjunto de arestas e nodos, o mais ideal seria que fosse chamado de famílias moleculares. Isso gera bastante confusão, gente. Então, é só para enfatizar aqui.
Uma outra coisa que tem aqui, que você pode fazer também um upload, seria dessa tabela de metadados, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe com vocês. Basicamente, um metadado são informações que vocês têm sobre suas amostras. Então, podem ser diversas. No caso do nosso estudo de caso aqui, são as duas linhagens que a gente tem. Roseosporos e DSM. Então, no nosso caso, então assim, eu quero dar um exemplo de um estudo meu que eu fiz. A gente pode montar uma tabela no próprio Excel, que seria em que a primeira coluna seria file name, e a gente colocaria todos os nomes que a gente tem dos arquivos convertidos, né? Inclusive a gente põe o MZXML ou MZML. E você coloca vários atributos que você tem de informações das suas amostras. Então, por exemplo, acho que o principal, né, caso você queira, o principal seria você colocar também os seus brancos e você determinar. Essas amostras são branco, essas outras amostras são realmente amostras, né, de que eu estou interessado. No meu caso, eu estudo plantas, eu coloquei vários atributos. Aqui são as espécies, aqui eu coloquei quais são os clados filogenéticos que elas se encontram, por gênero também eu fiz a classificação, qual é o bioma que elas foram coletados, umidade desses biomas, úmido, seco, se essas plantas são árvores, arbustos ou lianas, se é folha, tronco ou raiz, que tipo de solvente extrator você está usando, caso você queira comparar dois tipos diferentes. Enfim, aqui vocês podem colocar o que vocês tiverem de informações das suas amostras. E aí, vocês não ficam limitados só àqueles grupos G1, G2 até G6. Vocês podem também colocar informação de atividade biológica, informação de meios de cultivo diferentes. O importante é só vocês colocarem aqui, no começo de cada uma das colunas, né? Attribute, underline e o que vocês querem, né? E aí é bem simples, vocês precisam transformar isso em um arquivo de texto, né? Não pode ser um arquivo de Excel. Vocês vêm salvar como e colocam para salvar como delimitado por tabulações. Enfim, aí vocês salvam, vocês vão ter esse arquivo de texto e voltando ali na nossa página do Job, né? Vocês podem fazer o upload desse arquivo. Dessa vez pode fazer o upload aqui no próprio quadradinho preto, porque ele vai ser um arquivo bem leve, né? Não vai estar acima de 20 MB. E então você pode selecionar, encontrar aqui no seu repositório onde que está o seu arquivo texto de metadados e clica aqui em Metadata File e ele vai aparecer dentro dessa pastinha aqui. No nosso caso a gente não vai colocar, mas acho que é importante ressaltar a possibilidade de usar essas tabelas. Outras opções, outros parâmetros que a gente... Dá um zoom para vocês. Outros parâmetros que a gente também deve mexer e considerar... Desculpa, antes de passar para isso. Esse dataset que a gente está analisando, ele já é bastante... A gente já trabalhou bastante com ele. A gente já sabe que, para o que a gente quer mostrar hoje, um valor de cosseno de 0,65 seria o ideal. E esse minimum cluster size seria 1. Foram análises de injeção direta, então, assim, se um espectro aparece uma vez, ele já vai ser um cluster, não precisa ter 2. E uma outra coisa também que eu gostaria de ressaltar, esses parâmetros são, novamente, né, são os pré-definidos pelo site, mas vai depender muito de cada amostra, de que tipo de substância vocês estão querendo estudar. Então, assim, eu sempre recomendo, vocês podem testar o que já está ali no site, testa com 0,7, mas, assim, seria interessante também vocês testarem com valores menores ou maiores, por exemplo, 0,6 ou 0,75. E à medida que vocês forem mudando isso, vocês podem também ali colocar no seu título para vocês não se perderem na hora de analisar todos os dados, né? Todas as análises que vocês vão ter. Agora sim, passando para outra aba que a gente tem, que seria opções avançadas de busca na biblioteca. A gente abre aqui.
O primeiro link que aparece, a primeira opção que aparece é essa parte de Spectral Library. Sempre que a gente clica aqui, vai abrir a mesma página, a mesma aba que vocês já estão bem familiarizados. E aqui a gente vê que na parte de libraries, de bibliotecas, de substâncias, já está pré-definidamente, né, selecionado esses spec-libs. E, por definição, a gente deixa somente essa biblioteca, tá tudo certo. E ela já, inclusive, está selecionada aqui, a gente nem teve que selecionar. Um dos parâmetros seria, então, Library Search Minimum Matched Picks. Ok. Isso seria, você tem um espectro que é o adquirido, que você adquiriu e converteu e fez o upload e está analisando. E o outro espectro é o espectro da biblioteca. Então, o que a gente quer seria, por pré-definição do site, número 6, seria que pelo menos 6 íons coincidam entre os dois espectros, os espectros adquiridos e os que estão na biblioteca. Outra opção, outro parâmetro que a gente também deve considerar é o de cosseno também. Aqui em cima a gente está vendo qual é o valor mínimo de cosseno para que 2 nodos sejam conectados no network. Aqui embaixo a gente está vendo qual é o valor de cosseno entre o seu espectro experimental e o espectro da biblioteca, qual é o valor mínimo de cosseno entre eles para que seja considerado um library match, né? Bateu com a biblioteca. Uma outra opção que a gente tem também é a busca por análogos. Você pode selecionar procure ou não procure. Por definição, tá? Não procure. Mas, basicamente, o que isso vai ver seriam, assim, seriam espectros que têm esses dois parâmetros aqui, que satisfazem esses dois parâmetros de cosseno 0,7 e mínimo de 6 íons que batem, né? Mas que o íon precursor é diferente. O íon precursor tem uma diferença que pode ser de alguma modificação da estrutura, pode ser algum análogo. Então, você pode selecionar sim ou não. E caso você selecione sim, você pode colocar qual seria um limite máximo de diferença de massa do íon precursor para que seja considerado um análogo. No nosso caso, desse dataset, a gente vai manter os parâmetros que estão pré-definidos. Mínimo de 6 íons que batam e um valor de cosseno de 0,7. A próxima aba que a gente tem aqui seriam opções avançadas de filtro. Bom, tem vários filtros que a gente pode colocar nos nossos dados, né, para facilitar um pouco a nossa vida. Basicamente, esse primeiro filtro aqui, eles até falam que não é encorajado utilizar, que por definição ele está desativado, está com um valor de 0. Mas, basicamente, o que ele faz ele faz um filtro antes ainda de correr o MS Cluster. Ele vai ainda levar em consideração alguns sinais bem pouco intensos, que são ruídos, ele vai também levar em consideração médias e desvios padrões. Depois vocês podem até ler aqui com mais detalhes, né? Como que esse filtro é empregado. Mas, por definição, e também na nossa análise, a gente não vai utilizá-lo. Outro filtro seria esse, Filter Precursor Window. Bom, basicamente, ele vai desconsiderar, ele vai tirar íons que estejam numa diferença de mais ou menos 17 Daltons do íon precursor. E aqui ele fala, né, que por definição ele está ativo, né, e que ele remove íons precursores residuais que são geralmente observados em análises de Q-TOF. Outro filtro que também pode ser, que é bem importante também, é interessante de se usar, principalmente se tem várias amostras, né? Esse daqui, Filter Peaks, em uma janela de 50 Daltons. Então, aqui o que ele vai fazer, ele vai considerar somente os 6 íons mais intensos dentro de uma janela de 50 Daltons. Por exemplo, entre 250 e 300 Daltons, tem um monte de sinal pequenininho ali do ruído, mas ele só vai considerar os 6 mais intensos dessa janela. Bom, outro filtro que também outra possibilidade também, né, seria você filtrar
colocando uma intensidade mínima de cada um dos picos que você observa no seu espectro. Por definição, também é 0 aqui. Não tem que ter uma intensidade mínima. Outra possibilidade de filtro seria você aplicar esses mesmos filtros que a gente colocou na busca pela biblioteca. Então, se eu estou filtrando os meus dados adquiridos, eu também quero ver dados que estejam na biblioteca que também estejam com esses mesmos filtros, para a gente poder comparar coisas comparáveis, né? E outra opção aqui seria, por exemplo, você tem análise de branco. Você pode colocar essas análises do branco no grupo G6 e ele já vai considerar essas análises como branco, né? Bom, no nosso caso, para esse dataset específico, para o que a gente quer mostrar, vamos então desativar todos esses filtros. Certo. Outra opção que a gente tem aqui é Advanced GNPS Repository Search Options. Por enquanto ele está até desativado, nem tem opção de vocês mudarem nada aqui, então não se preocupem com isso. E essa última opção aqui seria Advanced Output Options. Bom, tem duas coisas aqui. Create Cluster Buckets and Time to Biome. Ok, o que isso quer dizer? Por definição está criar. Você pode escolher não criar também. Basicamente, o que é isso? Durante a análise, pode ser criada uma tabela em que, por exemplo, em cada uma das colunas vão ter informações, vai ser referente a cada uma das amostras que a gente colocou para analisar. Então, por exemplo, a gente tem quatro análises, né? Então, em cada uma das colunas vai corresponder a uma análise e cada uma das linhas vai corresponder a uma substância que foi detectada. E o que vai preencher essa tabela seriam as áreas dos picos das substâncias em que amostras elas foram detectadas. Esse tipo de tabela é bastante importante quando você quer fazer análises estatísticas. E aqui no Molecular Networking clássico, também não é o mais ideal para se fazer as análises estatísticas. Novamente, a gente volta na parte do Feature-Based Molecular Networking. E nesse caso, a gente passa por um pré-processamento dos dados, a gente retira o ruído das amostras, então os valores de área vão ser mais precisos, né? Mas aqui no Molecular Networking clássico também tem a opção de criar essa tabela, caso vocês queiram ter uma ideia das suas amostras, das áreas, dos picos, etc. Depois eu vou mostrar para vocês. A última opção aqui, então, é esse Create Healing Mapping Output, e STL Model. Isso é no caso de, por exemplo, eu quero fazer um mapeamento em 3D de uma planta que eu coletei várias partes dessa planta e eu tenho um modelo 3D dessa amostra, que descreve as coordenadas, né, de cada ponto das amostras. E caso alguém tenha interesse em fazer isso, tem bastante coisa na documentação para vocês terem uma ideia melhor de como que é esse mapeamento 3D. No nosso caso, a gente não tem mapeamento 3D, então é não criar. E finalmente a gente coloca então o nosso e-mail, não coloquem o meu e-mail, coloquem o e-mail que vocês usaram para fazer o login do GNPS, né? E é só clicar em submeter. Bom, a página muda, né? Aqui tem as informações, o título do nosso job, qual é o workflow, no nosso caso é esse Metabolomics, que é correspondente ao Molecular Networking clássico, quanto tempo ele já está sendo executado, ele é atualizado a cada 30 segundos, eu acho, e todas as informações das nossas amostras que a gente colocou, etc. Espero que vários de vocês tenham seguido isso, esse passo a passo. Geralmente, considerando o tamanho, né, dessas amostras, desse dataset, desculpa, é para durar em torno de 10 minutos para correr, né? Mas à medida que tem muita gente utilizando a plataforma e ao mesmo tempo pode ser que demore mais de 1 hora, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar essa mesma análise que foi feita, a gente já vai ver o resultado dela. Vocês podem deixar aí correndo, pode fechar essa aba se quiserem, desligar o computador,
não tem nenhum problema. Vocês vão receber um e-mail na caixa de entrada de vocês falando, olha, o job acabou e tá aqui o link. Vai ser bem, bem simples, né? Aqui, no nosso arquivo do Google Docs, eu coloquei aqui, ó, dados do exemplo utilizado no workshop. Coloquei nessa seção esse link do job finalizado, que é o exemplo do nosso workshop. Então, a gente, por motivo de tempo mesmo, né, para a gente não esperar o job ficar pronto para todo mundo, a gente já vai ver qual é o resultado. Só clicar e ele vai abrir aqui vai abrir aqui a tela de resultados que a gente tem dessa análise que a gente acabou de submeter. Bom, aqui ele tem algumas informações, por exemplo, olha, quanto tempo levou para correr? Foram quase 10 minutos, né? E, enfim, essas informações aqui a gente já tinha antes, né? Tem muitas informações que a gente pode tirar dessa análise. Vocês podem ver pelos inúmeros links que a gente tem. E eu só vou em alguns para fazer junto com vocês, mas depois vocês podem clicar em todos eles para ver o que cada um deles faz. Um que é bem importante é esse Workflow Written Description. Ele vai dar quase como um texto para você até colocar no seu relatório, para você se basear para colocar nos artigos, né? Ele vai aqui colocar em um texto todos os parâmetros que você usou para suas análises. Então, a gente colocou aqui uma tolerância de 2 Dalton de precursor, de meio Dalton de fragmento, o cosseno foi de 0,65, para a construção do networking de 0,7 para busca nas bibliotecas. Essas informações assim básicas, né, para que alguém possa repetir o seu job, né? E aqui, claro, né, gente, a citação do artigo, né? Bem importante. Sempre que vocês quiserem voltar para aquela página do verdinha, né, que tem todas as nossas respostas, vocês clicam aqui, vou até voltar, que foi muito rápido. Back to status page. Você clica aqui, ele volta para essa página, né? Uma outra forma também de vocês chegarem nessa página, que vale a pena mostrar, é você clicar quando você está logado, né? É clicar nesse link aqui, Jobs, em cima. E vou abrir uma outra aba para mostrar para vocês como é. Aqui ele vai mostrar todos os jobs, todas as análises que você já fez. Aqui a gente acabou de submeter essa primeira, né? Então ele fala, olha, qual é o workflow? É o Metabolomics V2, né? Que é o Molecular Networking clássico. Qual que é a versão que a gente, a cada mês praticamente, o Ming coloca uma nova versão com mais análises, mais respostas que a gente pode ter, mais tipos de análise, né? E aqui aparece, o status, ele está correndo, ainda está sendo analisado. E aqui ele também mostra todos os que você já correu, que já foram finalizados, quanto tempo demorou para ser finalizado, que dia e hora você colocou para correr, essas coisas. Para quem acabou de criar, só vai ter um, né? Para quem acabou de criar e colocou agora o primeiro job, só vai ter esse primeiro aqui. Então, voltando aqui, né? Aquela parte que eu tinha falado da tabela, com as informações de área, que é legal para análise estatística, apesar de que o Feature-Based Molecular Networking seja o mais adequado para isso, você pode ver essa tabela a partir desse Download Bucket Table. Então, se você clica aqui, ele vai para uma outra página, mas ele vai começar, não vai carregar nada aqui. Ele vai começar a fazer um download de um arquivo zip. Já terminou, é bem rapidinho, né? No caso desse dataset que é bem pequeno, é bem rapidinho. Você clica aqui para abrir e você extrai, né? Quando você abre a pasta, você tem várias pastas dentro, né? E sempre o que você está buscando vai estar fora dessa pasta. Então, o que a gente quer ver é aquela bucket table, né? Então, tá aqui, ó. Download Cluster Bucket Table. É um arquivo TSV separado por tabulações, assim como o arquivo do metadado. E vocês podem abrir, por exemplo, isso com o Excel. Só para dar uma olhadinha como que é isso, né?
Certo. Então, aqui, só para mostrar mesmo o que eu tinha explicado, né? Cada uma dessas colunas são referentes às amostras que a gente colocou. E esses números aqui do lado são referentes às substâncias que foram detectadas. E elas são enumeradas como substância 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, olha, a substância 9, ela foi detectada só nessas 2 amostras aqui. Nessas outras, não foi. E esses valores são os valores das áreas dos picos das substâncias, né? Mas, novamente, o mais ideal seria utilizar uma tabela desse tipo depois de pré-processamento desses dados com, por exemplo, o MZMine, que é um dos softwares mais utilizados para esse propósito. Voltando, então, no GNPS, né? Quero voltar para a tabela dos resultados, lá para a página dos resultados. Uma parte muito importante afinal, o que teve, o que bateu com substâncias da biblioteca? Vocês vêm aqui em View All Library Hits. Vocês clicam. E aparece essa nova página. Aqui a gente já consegue ver, nossa, teve 102 substâncias que estão nas nossas amostras e bateram com a biblioteca. Quer dizer que essas 102 substâncias estão corretas? Não. Vocês têm que ver cuidadosamente cada uma desses library matches, né? Library hits. Bom, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, né? Ele fala que é um derivado da fosfetanolamina. Se vocês clicam aqui em View Mirror Match, vai aparecer um espelhamento mesmo. O espectro que está em preto, na parte de cima, é o espectro experimental que você acabou de analisar, né, pelo workflow do Molecular Networking. E o espectro em verde embaixo é o que está na biblioteca. Bom, isso daqui, agora a questão é, cada um vai ter que analisar o que é um bom library match, né? Vai depender muito também da classe da substância que vocês estão analisando. Por exemplo, tem substâncias que vão fragmentar muito pouco, ou que vão fragmentar muito e pode estar um espectro muito poluído, ele também pode bater com, talvez, outras substâncias que estão na biblioteca, mas que não seja nada a ver. Tem que tomar bastante cuidado, antes de bater o martelo e dizer que todas essas 102 substâncias estão presentes nas suas amostras, tem muito estudo e dedicação ainda por trás. Bom, no caso desse dataset, né, desse conjunto de dados de Streptomyces, o nosso objetivo basicamente seria, eu quero ver se tem substâncias com atividade antibiótica e possíveis análogos inéditos. Isso poderia guiar um futuro isolamento de substâncias potencialmente inéditas, enfim. A terceira opção que a gente tem aqui, olha só, muridomycin. Esse sufixo aqui, mycin, que seria micina, né, em português, é meio que quase uma regra. Por exemplo, se uma substância tem o sufixo mycin, quer dizer que ela tem atividade antibiótica. Então, nossa, olha só, eu vejo aqui muridomycin, aí olha só, arilomycin, interessante. Então, o que a gente pode fazer é buscar aqui, como se fosse um buscador, Google mesmo, né? Seria digitar mycin. O que tem tanto de mycin nessa substância? Dá Enter. Nossa, tem 11 substâncias com esse sufixo mycin. Vamos dar uma olhada, então, será que o library match, né, é confiável? Será que é ou não é? A gente clica, então, de novo, olha, View Mirror Match. Interessante, né? Já tem aqui, se a gente dá zoom, muitos picos estão batendo certinho, né? Tem uma grande, imensa chance de que essa substância muridomycin esteja presente nessas amostras, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, arilomycin.
Nossa, esse mais ainda, olha só, tá bem certinho, até mesmo nessa parte aqui mais complexa, tá batendo certinho. E claro que o que a gente quer mostrar para vocês, em termos didáticos, né, seria um caso ideal, né? Muitas vezes vai acontecer de vocês quebrarem a cabeça. Nossa, isso é um bom library match ou não? E isso vai exigir bastante estudo. Aqui a gente tem, quase terminando já a minha parte, a gente tem algumas informações, né, desse match, né, com a biblioteca. Olha só, esse daqui, por exemplo. Por exemplo, esse cluster index é aquele número, são os números que estão presentes aqui, olha, nessa coluna. Lembra que eu falei que era a amostra, substância 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante? São os números que aparecem aqui, são esse cluster index que estão nessa tabela aqui, ó, cluster index. Um outro bem importante para vocês avaliarem se é um bom library match, o valor de cosseno. Cosseno entre o espectro adquirido e o espectro da biblioteca. Esses valores de cosseno estão bem altos, né? 0,90 e pouco. Vocês também veem aqui que tem um alto número de picos compartilhados, de íons compartilhados, né? A gente tinha colocado para pegar só os que têm pelo menos 6 íons que coexistam, né? No espectro adquirido e no da biblioteca, aqui tem mais de 100. Outra informação que a gente tem é o valor de tempo de retenção. Esses valores, eles estão em segundos, tem que converter para minutos, né? E como eu disse, né? Ele vai dar uma média de todos os tempos de retenções de todos os scans que tiveram fragmentações iguais, espectros iguais. Outra coisa importante, a gente também tem aqui uma coluna de erro em ppm. Nossa, esses erros estão muito elevados, né? Será que eu posso confiar nesse match, né? Bom, no caso, sim, porque o equipamento que a gente utilizou nesse exemplo, como a gente viu lá no Massive, é um equipamento de baixa resolução, é um ion trap. E aqui a gente consegue ver qual é o equipamento que foi utilizado para aquisição do dado que está na biblioteca. Então, nesse caso aqui, os dados da biblioteca foram adquiridos em um equipamento de alta resolução. Então, é esperado mesmo que os erros sejam bastante elevados. Então, assim, vocês devem levar mais em consideração essa coluna do erro em ppm, caso vocês estejam comparando alta resolução com alta resolução. Você tem dados de alta resolução e aqui o instrumento, nessa aba de instrumento, a coluna de instrumento também vai estar aparecendo que é um equipamento de alta resolução. E aqui a gente também tem informação da massa que está da substância da biblioteca, da massa do íon precursor, né, que foi adquirido, e a diferença. Também a gente vê de que laboratório veio, o que está na biblioteca e qual é a fonte de ionização. Uma última coisa que eu quero mostrar seria só, se vocês cliquem aqui em View Lib, né? Vou abrir uma nova aba. Deixa eu abrir de cima. Vocês vão ter um pouco mais de informação de quem depositou esse espectro nas bibliotecas. Vocês têm aqui o espectro que está adicionado na biblioteca, nome, quem adicionou, o e-mail de quem submeteu, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem tentar entrar em contato. Tem aqui qual é o adulto, qual é a carga. Basicamente isso que é de diferente do que a outra página que eu estava mostrando para vocês. Bom, gente, agora vocês sabem já fazer muita coisa. Vocês já sabem o que é um Molecular Network, como que a gente sai de um dado de equipamento, converte e faz um job no GNPS, como que vocês veem os matches com as bibliotecas, e eu acho que vocês mais querem ver agora são as redes moleculares de fato, e como interpretar esses resultados. Então, a Anne vai passar, vou passar a palavra para a Anne para ela explorar mais isso.
Vamos lá, então, dar uma olhadinha nos resultados do network que vocês acabaram de fazer, ok? Então, eu gostaria que vocês voltassem lá na página inicial, quando vocês terminam o job do network. A gente vai dar uma olhadinha lá em View All Compounds. Oops, não. É View All Cluster with IDs. Desculpa. View All Cluster with IDs. Pronto. A Helena já mostrou para vocês como explorar bastante esses dados e essa página. Então, agora, vamos ver como que a gente faz para olhar o network. Vamos dar uma olhadinha numa classe química que foi anotada aqui. Então, eu quero que vocês vão lá na coluna da library, que são as substâncias que vocês tiveram uma anotação, e digita steno. Ups. Calma, gente, só um minutinho, porque ele acabou puxando outro aqui. Vamos lá no link do job finalizado. Certo, de novo, então. View all cluster with IDs. Aí, agora sim, a gente vai lá na página da Library ID e digita steno. Agora sim. Aí, aqui a gente vai ver que tem várias substâncias que foram anotadas, né? A gente vê stenotricin A, B, C. Então, vamos dar uma olhadinha no cluster, na família molecular, né? No network dessas substâncias. A gente vem aqui, ó, no Spectral Family e a gente clica nesse View Network, tá? Eu vou abrir em outra página para a gente poder olhar. Aí aqui vocês vão ter acesso e poder visualizar o network dessas substâncias. Então, como que a gente pode explorar um pouquinho mais? Aqui embaixo, a gente pode selecionar, primeiro que vocês podem explorar isso de uma outra forma. A gente pode selecionar, por exemplo, aqui, que eu quero ver o nodo, eu quero ver o parent mass, né, o número o valor do íon precursor. Então, a gente vai ver o número do íon precursor. Se vocês clicarem pro lado de fora, aí aparece de todos os íons. A gente pode clicar em Library ID, porque daí vai aparecer as substâncias que foram anotadas pela biblioteca espectral. Bom, a gente pode explorar um pouquinho mais também o valor dos edges, né? A gente pode colocar aqui que eu quero ver o valor do cosseno. Então, como vocês colocaram um threshold lá, né? Na hora que vocês fizeram o trabalho, então vocês vão ver, colocaram o network para rodar, vocês vão ver que todos os edges são acima de 0,65, que foi o que vocês setaram lá. Ou a gente pode colocar também o delta MZ, que aí a gente tem a informação da diferença de massa entre um nodo e outro. Então, assim, a gente consegue ver que tipo de alteração, que tipo de modificação estrutural tem entre os nodos. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, entre esses dois, né? Vamos colocar aqui, parent mass. A gente tem uma diferença de 2,007. Então, o que significa aí que a gente tem uma insaturação de diferença entre eles. A gente vê aqui, por exemplo, entre esses dois nodos, uma diferença de 16, então, que mostra aí a presença ou a ausência de um oxigênio, né, a diferença de um oxigênio entre essas duas moléculas. Ou a gente vê também alguns casos, aqui, por exemplo, 14, mostrando que pode ser um CH2 de diferença entre eles. Se vocês quiserem, também tem a opção de colocar aqui, ó, Edge Annotation, que seria a anotação da diferença do edge, e aí a gente consegue ver que em alguns a gente tem a opção do que pode ser, né, a diferença. Por exemplo, aqui ele está sugerindo uma diferença de um C2H4, então tem algumas opções de explorar o network aqui também. Aí, aqui, vamos colorir os nodos. Lembra que lá na hora de vocês colocarem o job, vocês colocaram Streptomyces roseosporus em grupo 1
né? E depois vocês colocaram no grupo 2 a outra espécie. Então, vamos colocar aqui para colorir. Eu queria tirar isso daqui, porque tá na minha frente. Ok. Pronto. A gente pode selecionar em Draw Pies. Aí a gente vai ver, então, que foi colorido, né? De acordo com a fonte de onde foi detectado esses íons, né? Os nodos. Aí, bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, outra coisa que a gente pode fazer também, quando você clica em cima do nodo, ele vai aparecer aqui à sua direita o espectro de fragmentação desse nodo. E aí, se você quiser, por exemplo, comparar o espectro entre um nodo e outro, né, porque facilita bastante poder comparar os espectros, a gente vem e clica aqui no Edge, por exemplo, e aí a gente vai ver a comparação dos espectros entre um nodo e outro, dos espectros de fragmentação. Se a gente quiser ver, por exemplo, outra forma, vamos lá colocar aqui o library para ver a notação, né? Então, vamos pegar aqui um nodo que tem uma notação, esse daqui, por exemplo. Então, se a gente clicar nele, ele vai aparecer o espectro aqui à direita, e a gente pode vir aqui e clicar em View Match. Aí a gente consegue ver também o match, né, do espectro experimental com o da library para conferir o match. Outra coisa interessante que dá para a gente explorar aqui também a gente pode ver qual que seria, por exemplo, as principais modificações ou qual seria os principais, vamos dizer assim, o core de uma estrutura. Então, por exemplo, esse análogo aqui da estenotricina, o análogo 42, ele apresenta como íon majoritário de fragmento o íon 894. Se a gente vier aqui, por exemplo, eu quero saber quais são os nodos que apresentam esse mesmo íon, que apresenta esse mesmo core na estrutura. Então, a gente vem aqui no nodo MS2 Peak Highlight, a gente vem, tem que pôr para carregar, o 800, o íon 894, a gente coloca aqui 894 e a gente põe para carregar. Bom, aí vocês viram que agora vários dos nodos ficaram vermelhinho, né, em volta. Então, essa opção, ela ajuda a reconhecer. Então, quer dizer que todos esses que foram destacados com vermelhinho, eles apresentam aquele mesmo íon na sua fragmentação, mostrando que eles têm o mesmo core na estrutura. Quando a gente olha para aquele, aí sim, a grande maioria das substâncias produzidas pela Streptomyces roseosporus, né, elas apresentam o mesmo core, enquanto que as substâncias produzidas pela outra espécie de Streptomyces, elas são da mesma classe química, mas elas apresentam um core um pouco diferente, né? Aí, então agora que a gente mostrou que vocês sabem, bom, agora vocês aprenderam como que faz a teoria do network, como que cria um job, né? Como que faz para submeter um job, como analisar as redes moleculares. Então, a gente tem algumas perguntinhas para deixar para vocês. Aí, lá nos slides, né, que nós compartilhamos, nós gostaríamos, então, que vocês tentassem encontrar, talvez, um análogo da arilomicina, como uma primeira um desafio para vocês, né? E vamos ver se vocês conseguem e fala pra gente aí no chat se tiverem alguma dúvida.
E depois tem outras perguntinhas também, né, que vocês podem tentar encontrar. Um outro análogo da muredomicina. A gente pode explorar lá também, como a gente viu, né? Se a gente colocar a corzinha, qual que é a amostra de fonte que foi detectada aquela amostra. Então, tá aqui algumas perguntas para vocês tentarem analisar e tentarem fazer vocês mesmos, né? Para ver se conseguiram aí aprender e acompanhar a gente. Certo, Helena? Certo. Tem bastante pergunta mesmo, né? Eu tava dando uma olhada. Mas eu acho era basicamente isso, né, que a gente queria falar, né, Anne? Sim. Bom, enquanto vocês procuram aí, gostaria de agradecer, né, Helena? Eu, Helena, Ming e todos envolvidos, gostaria muito de agradecer o interesse e a presença de todos. Foi um sucesso, eu acho, né? Porque estouramos todos os limites da sala. E gostaria de agradecer especialmente o Maurício, o Juliano Amaral e o Ricardo Borges por ter ajudado a gente a responder as perguntas aí no chat, né? O Ming também ajudou. O Ming ali em português. Right, Ming? Oh, we're at that point. We're at that point. Yes. Yes. Okay. Your Portuguese is perfect. Yes. Obrigado a todos por terem vindo. That's all I got. Yay! O Ming aprendeu português exclusivamente para essa apresentação de hoje. Então, thank you, Ming. Thank you, Ming. No, thank you all. I didn't do anything, so I just hang out. But yeah, thank you all for coming. And also big thank you to Annalise and Elena for actually doing the real work, and Mauricio for helping out with the questions. I'm sure there's a lot more questions out there. There was so much activity that we couldn't get to everything. But stop by office hours, ask on the forum. If you have bugs, just, there's a GitHub. And the documentation there's a nice search bar for that. But yeah, we'll upload the video soon. And I'm sure there'll be more workshops in Portuguese at some point. So definitely. It seems that people that speak Portuguese love GNPS. Well, we'll see. Yeah, it's great just to see everyone. So and definitely there's a lot of great collaborators in South America and Brazil. I mean, Annalise and Helena are over there now. Are you over there? I am. You were back. Okay. And also, if you need a bioinformatics collaborator, a former postdoc in the lab, Ricardo da Silva, is somewhere in Brazil. So he's a great bioinformatician. And if we're looking for a local collaborator. So it's not just us in San Diego. It's kind of worldwide kind of thing. So anyway, thank you again. And I hope you have a great rest of the afternoon. Yes, afternoon there. Yes. Yeah. Also about the other room. So we can put the link in the documentation, Elena. I think in the Google Docs. Yeah. The Google Docs. Yeah. Mm-hmm. So yeah, you can find the links there too if you have a question. Então, traduzindo, gente, a gente vai colocar other video stream. I mean, it'll be recorded, but we're also going to edit our own video that will upload also. So that's just going to be another thing. But the other one has more questions as well and a few comments. So yeah. Ok. Então, gente, a gente vai finalizar a gravação agora. Como eu disse, a gente vai criar algumas salas no Zoom individuais. A gente vai colocar lá no Google Docs, né?
a sala da Annelise, a sala da Helena. O Maurício ainda tá online? Sim. Tá. Maurício, se você tiver um tempinho também para criar uma sala do Zoom, Se quiser. Não, infelizmente eu tenho uma reunião agora mesmo em um minuto, mas o pessoal perguntou aí onde vão ficar os links, onde vai ficar, tudo vai ficar na documentação, aí colocamos os links, aí navegando no menu tem uma parte que fala workshops, e na parte do link do workshops aí estão todos os materiais dos workshops anteriores, dos futuros, o material, os vídeos de YouTube, tudo o material está aí, até o fórum também está aí para vocês perguntarem, então vai ter. Tem pessoal aí disponível o tempo todo para responder. E muito legal a todos vocês também que contribuíram também com a resposta, porque aqui respondendo no YouTube e aqui no Zoom é difícil responder a todos, mas foi divertido. Um abraço para todos. Desculpa e vamos lá para o chat. Obrigada, Maurício. Tá, a gente vai colocar agorinha, dá 5 minutinhos para quem tiver perguntas mais assim, até quiser discutir alguma coisa, ideias para o projeto, tem dúvida de como usar o Molecular Networking, enfim, a gente vai colocar, dá 5 minutinhos que a gente vai colocar os links lá no Zoom. Isso. Muito obrigada, gente. Thank you, Ming. Estamos muito contentes. Certo? Thank you, Ming. And bye, everybody. Bye, bye.